Olá, novamente aqui com vocês no nosso programa Um Fato, Duas Visões. E nossa convidada de hoje é a professora Mirthe Tânia de Souza Cruz. Ela é professora do Departamento de Administração e também professora da faculdade, do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. Tudo bom, Mirthe? Tudo bem, prazer imenso, uma honra. Para nós também. Junto comigo, como sempre, a professora Neide Nofres, da Faculdade de Educação. Tudo bom, Neide? Tudo bem, bem-vinda, professora. Professora, nós vamos falar hoje sobre inteligência artificial e suas questões e impactos no trabalho. Por onde a gente começa? A gente começa por várias questões. A gente pode iniciar dizendo que existem discussões controversas a respeito do tema. Digamos que um grupo grande que defende que a inteligência artificial ela traz efeitos benéficos na especialização e no aumento cada vez maior, né, das qualificações no campo do trabalho, e um grupo que defende a ideia de que a inteligência artificial ela chega com a perspectiva de trazer uma precarização e tirar postos de trabalho. E quais são os argumentos de um e de outro? O segundo você quase já falou, né? Sim. Nós temos os argumentos bastante plausíveis, né, daqueles que defendem a ideia de que a inteligência artificial ela veio para qualificar os postos de trabalho, no sentido em que o trabalho realmente mudou. Isso é fato, não é uma discussão do futuro, é uma discussão do presente. Não há o que fazer a respeito disso, ou seja, não se trata de simplesmente abolir a tecnologia ou não permitir que ela prossiga, né? Ela veio e nós estamos no epicentro de uma discussão dessa natureza. Pode-se afirmar, alguns autores afirmam, que se trata de uma onda e nós estamos vivendo o tsunami dela, né? Então, a tecnologia está aí, a inteligência artificial, ela cresce a passos galopantes e, de fato, ela qualifica postos de emprego. Agora, e o contrário? O contrário, né, que seria, então, que os robôs cada vez mais estão substituindo a presença humana. Isso também é fato. Agora, o fato é que o trabalho tem que se repensar, ele tem que se reinventar e tudo mais. Existe realmente alguma coisa que seja boa ou ruim? Exato, essa é uma questão, né? Na verdade, essa dicotomia é muito mais uma perspectiva de posicionamento, né, do que do ponto de vista prático. Porque, do ponto de vista prático, a tecnologia está conosco desde que o homem inventou as primeiras ferramentas de trabalho. Então, não me parece uma discussão que seja, de fato, o centro, né? Ou seja, não pensar do ponto de vista dicotômico, mas pensar como aproveitar tudo isso, né? Como aproveitar essa tecnologia e utilizá-la. E como minimizar os defeitos. Sim, exato. Eu quero só fazer uma pergunta para poder colaborar. É o seguinte, quando a gente fala uma inteligência artificial, você está se referindo a quê? Existem vários tipos de inteligência artificial. Não só, a gente não está falando somente daqueles robôs humanoides que a gente pensa, ou mesmo do robozinho que faz ali a limpeza na casa, ou que substitui o operário na fábrica, mas nós estamos falando da inteligência artificial que, por exemplo, nos ajuda na tomada de decisão dentro das redes sociais, por exemplo, no comportamento de compra, né, na decisão de consumo, na questão bancária. Então, a inteligência artificial ela está presente em todas as ações que nós fazemos hoje. Então, você falou que tem o robô, etc, etc. E aí, quem alimenta esses robôs? São sempre seres humanos. Inacreditável. Claro, Então na verdade, ela é um artificial, tem que ficar claro, quer dizer, é um artificial que foi alimentado por um ser humano não artificial. Exato. E agora, com as novas gerações de inteligência artificial, os robôs que aprendem com os robôs. Né? Então, mas inicialmente tudo começa com input humano, claro, na máquina. Mas a máquina hoje ela já é capaz de aprender consigo própria, com a alimentação que o ser humano faz dela, mas sobretudo com outros iguais a ela. Na verdade, está sendo esperado que nós que estamos no presente, vamos dizer assim,
o trabalhador do presente crie ideias, crie algumas coisas para poder alimentá-los. Exato. Então, estão pedindo para o trabalhador um outro tipo de perfil, não é mais a repetição, não é isso? Então, acho que tem que deixar claro que não é que o trabalhador perdeu. Ele perdeu se ele não for criativo, ativo, né? Como você vê isso? Não sei. Sim, exato. São novas competências que são demandadas desse trabalhador, né? Não só o trabalhador robotizado. De alguma forma, isso implica na necessidade de uma política que vise a qualificação da população para as novas demandas, sejam elas tecnológicas, sociais, familiares. Assim, deveria existir uma preocupação política nesse sentido? Sem dúvida nenhuma, né? As nações ricas, e elas são ricas não à toa, né? Elas elegeram a educação como seu principal foco de investimento. E, de fato, a nossa nação ela precisa investir fortemente em educação, mas uma educação preparada para atender essas novas demandas. A gente não pode parar numa educação ou do passado, ou uma educação que atenda somente o que nós temos de imediato. Porque os desafios dos humanos são desafios o aqui e agora e uma prospecção para o futuro. Então, nós precisamos sempre pensar o futuro. Agora, não é um futuro assim, daqui a 15, 20 anos, é um futuro já. Então, essa noção de futuro foi abreviada. Futuro próximo, né? Hoje Exato. se fala muito em responsabilidade social das empresas, né? E aí tem empresas que, de fato, têm responsabilidade social e tem empresas que mascaram a sua preocupação social. Você acha que uma política que, de alguma forma, articulasse a responsabilidade do empresário em qualificar seus funcionários para a mudança da sua empresa, seria necessária nesse momento? Com certeza, né? Porque o mercado, no caso das empresas que estão no Brasil, ele não se autorregula rapidamente. Então, a presença do poder público criando políticas públicas nesse sentido ou regulamentação auxilia sobremaneira a esse processo. No entanto, isso tem que ser feito já, e muitas empresas já estão fazendo, né? Esse trabalho de aprendizagem corporativa, esse trabalho de aprendizagem para esse futuro está sendo pensado estrategicamente por várias corporações e isso já é uma realidade hoje. Eu vejo muito no consultório algumas pessoas de alto escalão de empresa que são de diretores para cima, né? Quando eles são demitidos, hoje a empresa, ao demiti-los, já dá para eles ali um coach, uma orientação de carreira, um headhunter, uma série de coisas para que permita com que esse profissional possa se realocar no trabalho. Nem sempre é efetivo, nem sempre muito bom, mas existe aí pelo menos a ideia de que se tem que fazer. Você acha que essa mesma preocupação, né, quando as empresas vão demitir pessoas por conta da entrada de um robô, da entrada de uma tecnologia, há essa preocupação hoje ou ainda não? Já, principalmente nos postos estratégicos, nos postos decisórios, porque é preparar já para essa relação ser humano-máquina e de uma forma mais tranquila, né, que isso não cause nenhum tipo de problema, né? Então, isso já está ocorrendo hoje em grandes corporações para esse processo de aquisição de novas competências que vão ser demandadas já dele, né, desse profissional daqui a pouquinho. Então, isso já é uma realidade, sim. Então, eu penso assim também. Nós somos a minha geração é o imigrante na tecnologia, né? Não sou nativa. Isso aconteceu, eu cheguei depois. Então, eu estou tentando lidar. Então, eu percebo que, embora isso seja uma realidade, há aí um grande problema complexo. Porque as pessoas que estão em efetivo exercício, por serem imigrantes e não nativas, não têm a mesma facilidade que têm os nativos. Sim. Né? E quando chega uma máquina, por exemplo, eu fico pensando na agricultura, que é maravilhoso o que eles fazem lá. Mas quantas pessoas perdem o seu trabalho? E aí você resolve um problema e você cria um outro que é
falta de moradia, enfim, a sobrevivência das pessoas do quais as máquinas substituíram. Como você vê isso? Como poderia ser feito para as pessoas se realocarem em umas outras coisas com a chegada do robô? Então, esse é um tema muito complexo e difícil, porque a transferência de tecnologia para o emprego e para isso tornar viável o emprego de boa parte que foi, né, excluído em função da chegada da tecnologia, isso não ocorre muito rapidamente e não ocorre com a mesma velocidade que deveria, né? Então, assim, a necessidade de ter alguma regulamentação do Estado, algum tipo de auxílio, alguma orientação no sentido de monitorar e até eventualmente poder encontrar soluções no sentido de o que fazer então com aquele trabalhador que foi desligado em função de uma tecnologia. Ou vai ser desligado. Ou vai ser desligado em um futuro próximo. Eu tenho também uma outra pergunta que, assim, a gente tende a, vamos dizer, penalizar o empresariado. Né? Ele é o vilão da história, ele não faz, ele visa o lucro, nem tenta mar, nem tenta terra, como sempre disse, nem tudo é só bom ou só ruim. Mas como é que você vê também a recepção do funcionário, né, do chão de fábrica, para se disponibilizar a esse aprendizado, para aceitar este cuidado? Como é que você vê esse movimento? Então, a resistência muitas vezes é grande, né? Quem trabalha com treinamento corporativo nessa área de tecnologia sabe muito bem que há resistência no início. Então, até que o chão de fábrica ou mesmo os funcionários de nível intermediário, eles comecem a um processo de adesão, né, um pouco mais tranquilo, isso demora, então demanda transparência da empresa ao comunicar isso de uma forma clara, né, e trazer um pouco essa visão realista, porque normalmente se tem uma visão bastante assim, digamos, estereotipada sobre o que a máquina vai trazer. E daí demoniza a máquina, e isso é ruim, né? Então, tirar um pouco essa visão estereotipada e trabalhar com os benefícios mesmo, focar nos benefícios, o que isso pode trazer de bom para a vida dele, no dia a dia, etc. Você não acha que talvez seja importante que a gente, como sociedade, possa ampliar a nossa percepção dos temas para além do bom e do mal? Com certeza, até porque isso eu creio que as máquinas auxiliam muito, porque a discussão que se faz, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto, os algoritmos racistas, né, que é uma questão muito delicada que se coloca hoje em dia. Né, que eles Precisa filtram, explicar para eles o que é algoritmos e o que é algoritmos racistas. Que, na verdade, assim, são, de uma forma muito simplista, claro, né, são, digamos assim, programações que se faz, né, num determinado tipo de algoritmo para que ele escolha um perfil X e elimine perfis que não estão dentro daquilo que é escolhido. Então, quando uma pessoa alimenta uma máquina, ela faz uma organização de escolha da máquina que permite que determinadas pessoas sejam escolhidas e outras não. E eles podem colocar esse tipo de posição. Quer dizer, se você não quer homossexuais na sua empresa, se você não quer mulheres também, de determinada faixa etária, ou se você não... Então, elimina-se aquele selecionador que vai dizer, você não serve porque você é de cor, mas você passa a ter uma máquina que faz esse movimento sem transparência e o que você vai dizer, olha, não fui eu, foi o computador. Exato. Então, essa é uma questão. Então, a máquina, ela não é nem boa e nem ruim, ela não tem juízo de valor. Isso quem confere é o ser humano. Por isso que essa discussão ela é bastante importante, porque normalmente se demoniza muito a máquina, né, e toda essa visão negativa que se tem é em relação ao que é o desconhecimento do que ela vai fazer, como ela vai operar. Então, esse posicionamento do bom e ruim é do ser humano, ele que confere isso, né, ao processo. Isso aqui, a pessoa que organiza esse trabalho tem que ser uma pessoa extremamente preparada. Exato. Né? Porque quando organiza, você tem que pensar no usuário, não em si.
Exato. Né? Às vezes eu preciso fazer, por exemplo, avaliação de trabalhos para congresso. É um problema a gente entrar no formulário de avaliação do congresso, por exemplo. Eu entro no trabalho, é isso assim, clica o ícone do formulário. E aí você clica, não tem ícone, não sei o quê. Então, assim, a pessoa que faz também tem que pensar na facilitação, se é uma palavra, do usuário. E há outras avaliações que eu faço, por exemplo, fiz para o Eduteri. Agora, você clica, sai na hora todos os trabalhos, super facilitado e que mobiliza a gente a ajudar mais, né, do que ajudar menos. Então, assim, eu acho que essa pessoa que organiza tem que ter, mais do que o usuário, um ótimo preparo. Isso já existe programas que organizam para essas pessoas pensar no usuário, facilitar. Sem dúvida. É interessante. E inclusive aqui na própria PUC São Paulo, se me permite, tem um curso que ele tem exatamente esse foco, né, de curso trabalhar... de pós-graduação? Não, de graduação lá na Marquês. Ele faz esse trabalho de usabilidade, esse trabalho todo de novo nós temos um corte, né? Porque assim, eu sou muito grata à minha profissão de terapeuta porque eu aprendo coisas incríveis, né? E já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que fazem programas e que organizam. E algumas vezes a dificuldade dessas pessoas é o usuário. E o programa sai de forma ineficiente porque o usuário não disponibiliza as informações necessárias. O usuário também precisa ser claro nas suas necessidades, nas suas dificuldades. Né? Eu estou vendo agora implantar um programa lá de resultados de análises clínicas. Né? Então, assim, quantas pessoas são envolvidas? Porque a gente tem uma fantasia, né, de que alguém ali, num lugarzinho fechado... Então, assim, tem o usuário que vai receber o resultado, tem o médico que vai assinar o resultado, tem o laboratório que vai emitir o formulário. E todas essas pessoas precisam também estar atentas e contribuir, não é verdade? Exato. Então, assim, essa visão mesmo que se tem de que alguém está lá maquinando, isso não procede, não faz sentido nenhum. Ele até pode querer, mas... Ele pode até querer, mas não funciona bem assim. Então, você tem ali mesmo, uma equipe, diferentes tipos de inputs mesmo naquele trabalho. Né? Então, são processos de diferentes posicionamentos. Então, não correria esse risco. Sem contar os testes, né? Nenhum programa, o software, o algoritmo vai assim para a rua sem testes, né? Vários tipos de testes. Eu acho muito interessante porque, por exemplo, acompanhei, né, pela minha faixa etária, por exemplo, as diferentes instalações dos caixas eletrônicos. Que a população não vai aprender nunca, não vai conseguir lidar. E aí aquilo era complicado. Hoje ele fala com a gente, fala com as pessoas mais idosas, né? Felizmente não com a gente, porque a gente já está acompanhando essa tecnologia. Mas assim, eles estão lidando, mesmo com uma população que tem resistência, já está conseguindo familiarizar-se, porque as máquinas que estão mudando, se os homens não estão mudando, as máquinas estão mudando para as pessoas, as maquininhas, que os vendedores usam para a gente poder, quando no pagamento, né? Quer dizer, todo esse arsenal tecnológico está chegando tão, eu diria, devagar, mas muito acolhedor também para o usuário, né? Nem tanto. Porque ele vai tentando que a gente lide com isso. Eu vejo pessoas vendedoras, muito simples, que às vezes você fala R$10, eu te dei 4, quanto sobra, ele vai lá na maquininha e vem. Né? Eu acho que está havendo uma mudança pequena e lenta. Existe algum estudo, Mirti, a respeito do impacto na estrutura psicológica dos indivíduos, como os indivíduos reagem a esta situação da presença da inteligência artificial na vida dele ou na profissão? Então, existem estudos, os Estados Unidos encabeçam esse processo, mas a Espanha também... Temos no Canadá e aqui no Brasil nós gostaríamos de implementar esse segmento aqui na PUC mesmo. A gente é um pouco ambicioso, né? Mas precisa, né? Nós precisamos, como cientistas, de uma série de
investigações nesse sentido, de ver qual o peso disso mesmo nas funções psíquicas, nas funções cognitivas, de um modo geral, né, na parte emocional. E daí eu acho que cabe até, né, fazendo aqui uma pequena provocação, a FASTES encabeçar um pouco esse processo aí para que, né, possa tornar isso uma realidade mesmo. Do que significa para o indivíduo essa relação com a máquina, com a inteligência artificial, né? Inclusive eu estou com uma orientanda de iniciação científica agora, que a gente está começando assim, muito embrionariamente, a fazer uma investigação nesse sentido, né? Começamos um projeto agora querendo analisar essa relação para ver o que ocorre, né? Como isso se dá o que de alguma forma desenvolve também, mais ou menos, nas crianças, nos adultos, porque parece sempre que vão endemonizando tudo ou glorificando, né? Então, nós estamos em tempos, assim, dicotômicos, eu diria, né? Então, nós estamos em tempos dicotômicos desde a Idade Média. Mas desde agora que instituíram o bem e o mal como coisas dicotômicas. Exato. E aí isso faz com que a gente pense assim, dessa forma. Mas eu acho que isso não é tão importante quanto a gente investigar o que ocorre de fato, porque não sabemos, né? Principalmente aqui no Brasil, desenvolver pesquisas no sentido de o que ocorre com a pessoa, com o ser humano, com este indivíduo. Até porque a gente precisa ter clareza, né, de que eu digo, mas a rede social só serve. As pessoas vão usar a rede social como elas usam outros instrumentos nas suas vidas. Não é um instrumento que a transforma em mais exibicionista ou menos exibicionista. Exato. Mas a pessoa exibicionista vai fazer uso disto. Exato. A pessoa retraída não terá, né? Eu posso, vamos dizer, dar mais vazão, mais espaço, mas necessariamente eu não crio, pelo menos assim eu acredito, uma ideia exibicionista, né? Hoje eu já tenho, por exemplo, clientes que num fim de semana em que ela posta ali ela na praia, ela passeando, e ela tem uma resposta disso, e aí ela me diz assim, nossa, olha que coisa louca, eu estava péssima. Eu postei por postar, né? Eu estava com as minhas amigas, fotografei eu na praia, pus ali, mas eu estava péssima, eu fui para lá porque eu briguei com o namorado, porque eu não estou bem, né? E assim, e poder refletir sobre o que significou para ela essa ausência de espaço para sofrer o que ela estava sofrendo e para ser acolhida nisso. Né? Porque é dessa reflexão que a gente pode realmente construir alguma coisa positiva. Exato. E falando nisso, assim, com relação às redes sociais, os efeitos delas nas pessoas, já temos vastos estudos a respeito, né? E um deles é assim, essa questão de como o sujeito se esconde também por trás das redes e personifica, né, algo que ele não faria na sua cotidianidade, na vida fora da rede. Mas talvez antigamente ele fizesse outras coisas, né? O menino que na escola cutuca o colega, porque sabe que o colega vai fazer bagunça e se esconde atrás do colega, já estava lá no começo da escola, né? A gente sabia quem é que cutucar para ele fazer bagunça. Agora, eu me escondo de outras maneiras. Sim, e isso toma proporções, né? As proporções, sim, eu vou concordar com você, elas são maiores, né? Sim. Mas também tem mais gente para ser influenciado do que tinha em 1910. E nós temos a discussão agora do como o Instagram, né, ao omitir, né, os likes, a quantidade de likes, o que isso pode trazer, então, de benefícios, principalmente para as pessoas com questões de baixa autoestima. Então, a discussão que está agora, tem uma semana que o Instagram inaugurou isso, e nós vamos ver quais os efeitos, então, dessa questão com relação aos estudos de... Eles vão tirar o like? Eles tiraram, né, o like, né, você dá o like, mas você não sabe se tem 1.000 ou 1 milhão de likes, porque a hipótese era que poderia influenciar a quantidade de likes. Por exemplo, o influencer é X, muito, né, uma beldade, poderia ganhar mais likes cada vez mais, porque as pessoas tendem a se direcionar, né, como efeito manada, a um grupo de likes específicos, quando já tem um número maior de likes.
Como todo mundo está gostando, eu preciso gostar também. Sim, exato. Essa semana eu tenho uma nora que é digital influencer e ela posta um vídeo interessante porque ela fala de quanto ela é tímida, de quanto é difícil para ela conversar com as pessoas, mas que como ela está sempre presente no Instagram, colocando as coisas dela e o que isso significou na vida dela, o quanto é difícil lidar com as pessoas esperarem dela a mesma pessoa que vem lá dizendo, fiz o cabelo assim, fiz o cabelo assado, uso tal coisa, e que e aí as pessoas acham que ela é assim porque ela é antipática, porque ela está muito, como diziam os franceses antigamente, remplie de soi-même, né? Muito metida, e na verdade ela só está lá envergonhada, né? Essa é uma discussão eterna, né? Quem sou eu, sim, como me coloco no mundo, o que penso a respeito de mim mesmo e do outro. Exato. E falando nisso, a psicologia que está sendo bastante impactada, né, muito interessantemente, pela questão das tecnologias, né? Nós estamos aí assistindo a questão da própria terapia, né, online, ou terapia com a mediação da tecnologia e os usos que se fazem disso, né? Então, eu teria milhões de perguntas para você, mas nós temos 1 minuto agora e eu vou te deixar com este 1 minuto só para você falar o que você quiser, porque às vezes a gente não pergunta algo que a pessoa convidada gostaria de ter falado. Não, apenas arrematando, né, que esse juízo de valor, então, é um juízo que nós, humanos, fazemos das máquinas, né, e que a questão da tecnologia, por mais que os governos ou mesmo o mercado queira regular, ela veio e é um turbilhão e essa tsunami vai chegar e está chegando e vai nos tomar e vai fazer parte do nosso dia a dia, queiramos ou não. A questão é como vamos lidar com isso. Como sempre, precisando refletir. Exato. Pensar e refletir, porque esse é o que nos torna humanos, não é? Exato. Obrigada, professora. Foi um prazer tê-la aqui. Obrigada, Neide, pela sua companhia mais uma vez. Esperamos contar com a sua presença no nosso próximo programa.